Fala, nação! Sejam todos bem-vindos. Notícia nada boa aí, né? Saiu o áudio do VAR e só confirma aquilo que a diretoria falou lá na coletiva de imprensa. Aliás, Tite pressionado, foge da coletiva aí, com medo de pressão dos repórteres, né? Galera, o negócio não tá bom não. Galera, a situação é a seguinte: os erros da arbitragem ontem prejudicaram demais o nosso Flamengo. A gente vai estar repercutindo sobre isso aí, mas um detalhe importante, esse detalhe que chama mais atenção. O Tite está perdido e eu vou estar provando isso para vocês aqui. A situação não está boa não. Apesar de ter os árbitros contra aí, né? Tem imprensa contra, tem também o Tite perdido. Vamos comentar sobre tudo isso e muito mais aqui agora. Então taca o dedo no like aí. Já chega clicando no like, depois se inscreve. Não custa nada, é de graça. Consegue nos dar essa moral e consegue nos ajudar, então taca o dedo no like, depois se inscreve. Flazoeira JF, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que toma panela de pressão, mas vai ganhar os títulos tudo. Põe fé, comenta aí, vamos que vamos, galera. Meus amigos, é difícil para reclamar, por quê? Porque a gente sabe que chorar não faz parte do Flamengo. O Flamengo conquista títulos, disputa na bola, mas tem hora que o negócio fica demais. A gente está vendo erros de arbitragem aí, um atrás do outro. Claro, piorou muito depois que o John Textor, aí, presidente do Chora Fogo, disse que os árbitros estão participando do esquema de manipulação, de que há muita corrupção no futebol brasileiro. O que aconteceu depois disso? Ele não provou nada até agora, mas só dele ficar fazendo essa campanha aí, os árbitros estão se sentindo pressionados. E aí eles querem aparecer contra o Flamengo. Por que contra o Flamengo? O Flamengo tem muita visibilidade. O Flamengo tem visibilidade mundial. Então, nos jogos do Flamengo, se eles apitam contra o Flamengo, eles passam aquela impressão de que eles estão sendo coerentes. Mas não é o que está acontecendo. No jogo de ontem, primeiro lance em cima do De La Cruz ali, que era para ter expulso o jogador, chegou a expulsar. Quando o VAR chamou, anularam. Foi falta no De La Cruz, sim. Depois, o próprio áudio que vazou do VAR ali. Teve o áudio vazado, né? Nem foi vazado, foi o próprio CBF que divulgou. O que acontece? Eles mesmos lá estavam confusos. Eles viram que foi falta, depois eles tentaram achar um possível impedimento e acabou que no final anulou o cartão e o jogador continuou o jogo, erroneamente. Detalhe, se o De La Cruz cai ali, tem uma contusão séria, eles iam tirar a contusão do De La Cruz pelo fato de ter analisado pelo VAR, eles iam voltar atrás e o De La Cruz voltaria a jogar, a contusão não existiria, então não tem como voltar atrás caso fosse uma contusão. O jogador ia ficar contundido e o outro que foi expulso ia voltar a jogar. Um absurdo isso, não é? Mas é isso que aconteceu, voltar atrás. Depois tivemos vários lances ali, vários lances. Mas o pior deles, em cima do Luiz Araújo. Luiz Araújo partindo para dentro da área, em condições legítimas de fazer o gol. O jogador vem puxando ele, quando entra na área, que o jogador puxa de uma vez, ele cai, ele desequilibra e cai. Pênalti, claro. O VAR nem sequer foi acionado. E o VAR também poderia ter chamado o juiz, também não chamou. Ficou todo mundo quietinho, como se nada tivesse acontecendo. E o Flamengo, claro, empatou, jogou um primeiro tempo horrível, segundo tempo melhorou um pouco, mas esse pênalti aí foi legítimo. Dois lances aí, né? Um da expulsão, que isso aí daria uma força a mais para o Flamengo, e o segundo aí do pênalti, que com certeza daria vitória ao Flamengo. Mas não, a arbitragem simplesmente ficou muda, quieta no lance do pênalti, passou despercebido e depois do jogo deu o que deu. Quando chegou no final do jogo, acabou o jogo, todo mundo aguardando o Tite. Tá esperto, tá enrolando, parece lá Bruno Spindel e Marcos Braz. Detalhe, durante a entrevista no gramado, Bruno Henrique tinha reclamado bastante da arbitragem, tinha exposto várias situações e com toda razão. Mas a gente esperava que o Tite fosse lá para o coletivo. Então foi o Marcos Braz e o Bruno Espírito que questionaram exatamente essas coisas que eu falei. Primeiro lance no De La Cruz, segundo lance no Luiz Araújo.
Falaram um montão aí sobre que os árbitros estão sendo pressionados, não estão apitando da forma que deveria e estão prejudicando o Flamengo. Não foi o primeiro jogo, poderia ser o último, mas não, possivelmente não será. O Flamengo hoje está em 3 competições: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Brasileirão e Copa do Brasil, nos 3 campeonatos o Flamengo está mal. Mas nesses dois, que é nacional, o Flamengo vai ter sempre árbitros brasileiros aí pressionados. Então o Flamengo fez certo em ter ido para a coletiva e reclamado. Só que o Tite também teria que ter ido. E no campeonato internacional, aí é um pouco diferente, né? Que é a Libertadores. Mas o Tite não foi, ficou ali, né? Viu que a pressão era grande, então a diretoria também fez uma blindagem em volta dele, para que nada pudesse cair sobre ele. E falaram que se ele fosse, ia dar M. Mas a verdade é que ele está apavorado, está muito pressionado. Ele viu a situação aí, a repercussão da fala do Jorge Jesus lá na Arábia para um jornal português, dizendo que seu futuro é incerto. Isso aí já abalou ele, que ele sabe que o fantasma, que é a possibilidade do Jorge Jesus, mesmo que a possibilidade seja remota, qualquer esperança que tiver, a torcida vai pedir. E a torcida ontem, mais uma vez, vaiando o Tite aí nas suas escolhas. E eu vou provar que agora que o Tite tá perdido no Flamengo, perdidaço. Primeiro, quando saiu a escalação lá, que a gente viu que no meio de campo entraria Igor Jesus, Alan, Gerson e De La Cruz, ele tinha colocado o esquema 4-4-2, ou seja, De La Cruz e Gerson em linha atrás, Bruno Henrique e Pedro à frente e Igor Jesus e Alan na contenção ali fazendo a cabeça de área. Beleza. Quando colocou o time em campo, a gente já viu um formato totalmente diferente. Totalmente diferente. O Gerson, né, que hoje é um Gerson, que é muito lento. Estava na ponta esquerda, que é onde joga o Luiz Araújo. Poderia tentar então já com o Luiz Araújo, já que manteve o esquema 4-3-3. Na outra ponta, o Bruno Henrique e centralizado o Pedro. E ficou assim por muito tempo. Primeiro tempo inteirinho e o segundo tempo. Quando ele começou a fazer as alterações, o time começou a melhorar. Principalmente quando entrou o Luiz Araújo, seu lugar certo ali. O time teve mais volume e a bola começou a chegar mais no Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique estava isolado. O De La Cruz, como o gesto foi fazer o 4-3-3, o De La Cruz, que era para ficar, né, no lugar do Arrascaeta, ele ficou mais recuado. Então ele ficou distante do Bruno Henrique e a bola não chegava no Bruno Henrique. No outro lado, a bola não chegava no Gerson. O Gerson, quando conseguia pegar a bola, era lento, recuava, voltava lá no goleiro. Bruno Henrique tentava umas arrancadas ali sem sucesso, porque tinha 2 marcadores nele. Pedro com 2 marcadores praticamente anulado. Quando fazia alguma coisa, é que ele voltava para ajudar. Então a situação toda é essa. No lance do gol lá, que foi o gol de cabeça, Pedro também estava fora da área, era para estar dentro da área. Ele tem que ajudar nessas bolas. Então, bola aérea no Flamengo está sendo sempre um perigo muito grande. Tudo nesse detalhe aí. Ah, quando é para Pedro voltar para ajudar também, não volta. Ele fica isolado lá na frente, perdido. E o Tite está perdido nisso aí. Ele montou um esquema tático e na hora do jogo ele, não sei se ele quis fazer uma surpresa no adversário, só que ele fez uma surpresa com os jogadores errados. Um ponta direita e ponta esquerda, não pode ser jogador lento. O cara tem que ser um jogador rápido e habilidoso. E o Gerson, muito tempo, não consegue ter velocidade. Principalmente depois que ele voltou da cirurgia do rins aí. Acabou, filho. Acabou. Ele não consegue ter velocidade. Já não tinha antes, agora então tá muito lento. Então ele insiste isso aí. Aí ele tem no banco ali Matheus Gonçalves, que sabe fazer a ponta direita, é rápido. Já que ele queria botar um jogador novo, talvez para deixar o Luiz Araújo um pouco mais descansado, botasse o Matheus Gonçalves, um moleque novo, 19 anos, rápido. Ele estava fazendo a ponta direita lá no Bragantino, jogou bem, jogou algumas partidas como titular, fez o meio de campo também. Daí é onde que a gente vê que o cara tá perdido. Para ele só existe o Gerson. É Gerson, ele bota o Gerson na ponta direita, bota o Gerson no meio de campo, bota o Gerson na parte dos volantes. Uma hora ele vai botar o Gerson no gol. Tudo para ele é o Gerson. Acho que para ele, Gerson é o Coringa que vai salvar o Flamengo. E de Coringa não tem nada, porque o Coringa é um cara versátil. O Gerson tá sendo um cara Gerson, tá sendo um cara sonolento dentro de campo, que tá atrapalhando o time. Mas o Tite não vê assim. Ele poderia até ter utilizado o Gabigol também como ponta. Poderia ter, já que queria descansar o Luiz Araújo, ele poderia ter feito o seguinte: deixado um tempo o Gabigol, deixado outro tempo o Luiz Araújo, todos os dois conseguem fazer ali
o Gabigol não é muita característica dele, mas ele fez isso com o Dorival e ele é muito mais eficiente do que o Gerson nessa função. Mas se bem que se ele colocasse o Gabigol ali, ou colocasse o Matheus Gonçalves na ponta direita, ele ia querer colocar o Gerson como armador. Aí ia ficar pior ainda. Então não dá para entender o Tite, cara. Demonstração total de que ele está perdido. Essa é a verdade. Ele está perdido. Tá, o desespero já bateu. Ele não sabe o que fazer. E a gente agora tem um jogo contra o Palestinos. Inclusive o Flamengo já viajou, né? Já chegou lá. E tá aí totalmente perdido. Aí. O Flamengo tá viajando. Já vai, daqui a pouco vai estar chegando lá. E ele tá aí totalmente perdido. Enquanto nesse jogo aí, o Flamengo tem que ganhar. Porque se o Flamengo empata ou perde, a pressão vai aumentar mais ainda. Porque aí o Palestino passa a ter chance real de se classificar e o Flamengo ser eliminado. E aí a vergonha só aumenta, filho. Só aumenta. E lembrando que a gente que é torcedor 24 horas. Se o time perde, a gente que sofre. Se o time ganha, a gente ainda tem um fôlegozinho. Porque o Flamengo é o seguinte: nós somos quase 50 milhões de torcedores. Mas os outros 170 milhões de brasileiros que tem, que não torcem o Flamengo, torcem contra o Flamengo. Então, tá tudo ali para poder zombar, zoar. Então o torcedor do Flamengo vive essa pressão também. Aí o Tite, que é um grande técnico, não é o melhor para mim, mas é um grande técnico, faz um grande trabalho. Se perde, como é que o elenco fica, galera? Esse elenco confia demais no técnico. Aí deixa os caras lá, o Pedro, ontem anuladíssimo. Melhorzinho em campo ali, Bruno Henrique, mas começou a jogar bem no segundo tempo, porque a bola não chegava nele, estava muito isolado. De La Cruz fez uma boa partida, mas o cara tem que fazer tudo sozinho. Agora, para terça-feira, a gente tem uma boa novidade aí, a volta de De Arrascaeta e de Cebolinha. Então ele já tem mais como revezar isso aí, e o jogador tem a possibilidade de estar entrando descansado e fazer a diferença, porque até então a situação é crítica. Mas vamos aguardar aí, vamos ficar aqui de cantinho observando. E como eu falei, você que fica de cantinho, taca o dedo no like, se inscreve. E vai ser assim, nós vamos observar e vamos questionar aqui. Quando for para criticar, nós vamos criticar. E na hora de elogiar também a gente vai elogiar. Por enquanto, está sendo só crítica. Ah, mas o time fez 24 ou 25 partidas, só perdeu 2 e teve 4 empates. Mas na hora que precisou dos melhores resultados, o time entregou. É esse o problema. E tudo aquilo que a gente viu aí atrás aí no Campeonato Carioca, aquilo ali era jogo meia boca. Mesmo assim, teve alguns jogos ali que foi difícil do Flamengo ganhar, superar. Mas ganhou. E o Tite tem esse estilo, né? Faz com os números. É um terror, é mágico, mas quando é na hora do resultado final, ele entrega a paçoca. E é isso aí, galera. Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve, tamo junto. E é nóis, valeu família.